Nesse vídeo, eu vou te mostrar como qualquer pessoa saindo do absoluto zero consegue começar a ganhar pelo menos um salário mínimo por semana ou por dia no mercado de criptomoedas operando futuros. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius Penido e eu comecei no mercado de criptomoedas aos 16 para 17 anos de idade. Na época, eu tinha juntado R$ 400 operando na bolsa e decidi botar a parte desse dinheiro para testar o mercado cripto. Nessa época, eu consegui transformar R$ 400 em 2.800 em apenas 2 semanas aproximadamente. E o curioso é que nessa mesma época, várias pessoas me cancelavam na internet por falar que o Bitcoin ia cair. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo é como você consegue ganhar dinheiro nos altos e baixos desse mercado, entendendo como eles podem se tornar uma fonte de renda para você. Então, senta que lá vem bomba. Pega um caderno, pega o seu computador ou o seu celular e vem comigo, porque até o final do vídeo você vai ver muita coisa boa. E no final, eu vou te entregar uma surpresa, um bônus totalmente gratuito, que vai te ajudar muito, principalmente se você está começando nesse mercado ou se você quiser ganhar mais dinheiro por aqui. Então, bora! Primeiro, você precisa entender o que é de fato o mercado de criptomoedas. E para isso, eu vou te dar uma breve introdução, para que você fique situado e entenda para que serve e de onde surgiu esse mercado. Basicamente, o mercado de criptomoedas surgiu muito antes de 2008, como muitos dizem por aí. A primeira criptomoeda foi inventada no final dos anos 90, mas o mercado de cripto nunca foi levado muito a sério, digamos assim, porque ao longo desses anos ainda não havia uma tecnologia de fato eficaz que possibilitasse as transações de forma criptografada. E daí, em 2008, surgiu a criptomoeda que revolucionou o mercado cripto, que foi o Bitcoin, ao que a gente conhece como a criptomoeda rainha, uma analogia às abelhas rainhas que determinam todo o movimento do mercado. O Bitcoin surgiu em 2008, criado por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. O interessante de você saber de tudo isso, sem fugir para teorias e conspirações aleatórias, é que uma pessoa que ninguém sabe de fato quem é criou o Bitcoin. A minha visão e a visão mais difundida entre o mercado é que o Bitcoin não foi criado por uma pessoa por si só, e sim por um grupo, que eram os cypherpunks. Basicamente, os cypherpunks eram matemáticos que eram bem ligados ao anarcocapitalismo e ao libertarianismo. E basicamente, eles queriam criar uma moeda que possibilitasse transações sem necessidade de um intermediador. E aí que surge a grande revolução do Bitcoin. O Bitcoin ele surge na proposta de ser uma criptomoeda que permite com que duas pessoas transacionem sem a necessidade de uma entidade controlando. Então, se eu quiser mandar dinheiro para o Joãozinho que está assistindo o vídeo agora, eu não preciso do Banco Itaú, do Pix, do Banco Central, nem nada do tipo para mandar o dinheiro para ele. Ele me manda a carteira dele de Bitcoin e eu mando o dinheiro para ele. E o que eu vou te mostrar aqui não tem absolutamente nada a ver com isso, mas você precisa entender essa parte para entender o que justifica as movimentações do mercado cripto. Por quê? Ora, quando a gente fala de criptografia, de transações P2P, peer-to-peer, a gente está falando de um mercado muito novo. E logo, por ser muito novo, a gente tem muitas incertezas. O mercado de cripto em muitos países do mundo sequer é regulado ainda. E é justamente por essas incertezas que surgem algumas oportunidades e também alguns riscos. A gente não sabe como seria o Bitcoin caso, por exemplo, a internet parasse de funcionar em alguns países. A gente não sabe como seria o Bitcoin caso os Estados Unidos quisessem banir. Provavelmente, a sociedade procuraria algum meio alternativo de transacionar os Bitcoins, porque eles de fato são uma maneira descentralizada de se transacionar dinheiro. E daí você não dependeria de novo de um banco central. Existem casos de várias pessoas que conseguiram proteger os seus patrimônios de ditaduras, entre outras coisas, com criptomoedas. Mas você percebe que é justamente essas incertezas que acabam movimentando muito o mercado cripto. Não à toa, no ano passado, por exemplo, o Bitcoin caiu bastante, e esse ano ele já subiu mais de 50%. E essa grande volatilidade torna esse mercado algo muito perigoso, que pode ser muito danoso, principalmente para quem está começando. Porque se a gente está falando de um mercado que tem uma variação de 50% para cima ou para baixo em um determinado espaço de tempo, sem nenhum tipo de acontecimento extraordinário, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de comprar Bitcoin. E muita gente pela internet difunde a ideia de que você tem que comprar Bitcoin, botar o seu patrimônio em Bitcoin para se proteger. E eu não compartilho dessa visão. Na minha concepção, o que faz sentido é você usar os altos e baixos desse mercado como uma fonte de renda. Caso contrário, você vai estar virando um torcedor. Afinal, você depende dos altos e baixos do mercado te favorecendo para ganhar dinheiro. Dito isso, o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro no mercado cripto é justamente usar essa grande volatilidade ao nosso favor. E eu vou dar aqui um exemplo bem chulo, bem simples, para vocês entenderem. Vamos supor que existem duas empresas. Uma delas é a cervejaria do Seu Zé, que surgiu dentro de uma conversa de parentes, e outra é a Ambev. A Ambev, como uma empresa multinacional e a maior fornecedora de bebidas do mundo,
tem uma previsibilidade muito grande da sua receita. Ou seja, por ter previsibilidade, ela tende a ser menos volátil. Então, se a gente for olhar o valor de mercado da Ambev, as ações da Ambev, elas são muito razoáveis, elas não têm uma volatilidade muito grande. Enquanto a cervejaria do seu Zé, supondo que ela tivesse capital aberto ou ações sendo negociadas em bolsa, teria muito mais volatilidade, porque a volatilidade é um fator que justifica a incerteza. Como, por exemplo, durante a pandemia, no ano de 2020, a gente viu no grande dia do crash do coronavírus, grandes bolsas ao redor do mundo despencando. Isso por um único motivo: incerteza. Não se sabia se existiriam vacinas, não se sabia se o mundo ia mudar, e por isso existe a incerteza. E quando a gente vê o mercado tão novo, tão embrionário como o mercado cripto, que tem menos de 15 anos, a gente vai ver essas incertezas sendo expressadas através do preço. E é por isso que é importante você não estar comprando e segurando para sempre, mas sim pegando o seu dinheiro e ganhando nas altas e baixas do mercado. Agora, você já entendeu aquele que é o principal conceito da nossa visão de mercado e da nossa metodologia, que é a diferença entre ser holder e ser trader. Você ser um holder significa você comprar algo e segurar para sempre. No caso, o cara que é holder de Bitcoin, ele sempre vai comprar Bitcoin, não importa se ele está numa movimentação de baixa ou de alta. E na minha visão, isso é sim ignorante, porque você está ignorando o que o gráfico está te dizendo. E o gráfico, ele é nada mais, nada menos do que um rastro. Ele deixa as pegadas do institucional. E se você souber identificar de maneira correta, você vai ganhar dinheiro nas altas e nas baixas do mercado. Isso é o que o trader faz. A tradução livre da palavra trader para o português é comerciante. E o que a gente faz, no final das contas, é comercializar, dar liquidez para o mercado. E o que o trader faz na prática é vender quando está caro e comprar quando está barato. E a gente tende a estar junto com o mercado dentro dessas movimentações. Então, o nosso objetivo é surfar os altos e baixos. E para isso, a gente vai usar um mecanismo muito importante, que são os futuros de cripto. No mercado cripto, como eu já falei, o holder tende a comprar, por exemplo, o Bitcoin no spot. O que seria isso? Ora, ele vai comprar o Bitcoin, o ativo por si só. Então, ele compra o Bitcoin em spot. E daí, ele compra um Bitcoin, meio Bitcoin, 10 Bitcoins, o que quer que seja, através do mercado spot, mercado à vista. E no mercado à vista, ele vai manter os Bitcoins dele, se ele quiser jogar para uma carteira, para o que quer que seja. Enquanto a gente, como trader, não vai operar spot, e sim o mercado de futuros. O que são futuros? Basicamente, os contratos futuros são contratos que possibilitam o mercado ter mais liquidez e mais movimentação, e você ter a possibilidade de negociar o Bitcoin no futuro. Essa é a lógica. E para isso, você tem as opções de ganhar na alta ou na baixa, onde eu vou mostrar para vocês, inclusive no meu celular, como funciona para você operar. Inclusive, cabe aqui uma recomendação do livro Opções, Futuros e Outros Derivativos, do John Hu, que fala um pouco mais sobre a dinâmica dos derivativos e dos contratos futuros, que é o que a gente opera no mercado cripto. Mas você nem precisa do livro. Só estou te falando caso você queira estudar mais a fundo, como eu fiz anos atrás. Agora, vamos para a prática, que é o que interessa. A primeira coisa que você vai precisar fazer é criar uma conta numa corretora. E por isso, eu vou escrever aqui para você anotando passo a passo e tudo mais, e entender. A gente já entendeu o que é o mercado cripto, a gente já entendeu por que a gente opera nos altos e baixos e não simplesmente compra e segura para sempre. Agora, eu vou te falar a questão da corretora. As corretoras no mercado cripto, elas não são corretoras com sede, necessariamente com pessoa jurídica, nem nada do tipo. Muitas das corretoras funcionam com uma estrutura offshore, como se você tivesse dinheiro fora do país. E principalmente a Bybit, a OKX, as corretoras sem ser a Binance, possuem essa estrutura. Eu, atualmente, opero pela corretora OKX, que inclusive tem o link aqui embaixo, caso você queira se inscrever, um link onde você vai ter desconto em algumas taxas, tá? A corretora OKX, para mim, é uma das melhores em termos de plataforma, de usabilidade. Ela, inclusive, patrocina a McLaren na Fórmula 1, o Manchester City no futebol. Eu acredito ser uma corretora com muita seriedade, até porque eles mostram o balanço deles de ativos e tudo mais, e você foge de um risco de falência ou algo do tipo. Então, essa é a corretora que eu uso, OKX, não é OLX, tá? Eu já vi gente, eu vou abrir conta na OLX. OLX é para vender produto usado. OKX é uma corretora. E para você abrir uma conta na corretora, você tem que vir no site okx.com. E tem o link aqui embaixo para você, como eu já falei. E lá você vai criar a sua conta conforme seja a sua vontade. Se você quiser se cadastrar, você vem aqui e cria a sua conta. Você pode, inclusive, criar a sua conta vinculada a outra rede social, que é muito fácil. Tenho vários alunos que criaram uma conta assim, vinculada ao Google, à Apple, ao Telegram. Ou seja, você sequer precisa botar um monte de dado. Você só bota isso. Se eu não me engano, você vai ter que colocar o seu comprovante de residência e daí vai demorar de 1 a 2 dias para aprovar a sua conta, porque eles têm que checar se está tudo ok, se o CPF está ok, e você consegue mandar o dinheiro para a corretora, seja por Pix, seja
por cartão de crédito. Ou seja, se você quiser, você manda o dinheiro para lá e só tem que pagar isso um mês depois, o que pode possibilitar abrir conta lá, lucrar enquanto você tem o dinheiro lá, liquidez, você tem uma vantagem aí de termo de prazo, e nesse meio tempo você consegue pegar o dinheiro de volta para pagar. Agora, vocês estão vendo a minha tela na corretora do meu celular, tá? É só você vir aqui no aplicativo da OKEx e você tem acesso a tudo isso. Caso você queira mandar mais dinheiro para a corretora, é só você vir aqui na aba do Pix, né? Depositar, e daí você consegue escolher o modo de saque que você quiser. No caso, eu botaria em USDT, que é a moeda par do dólar, né? Não vou me aprofundar aqui nessa questão, mas seria aqui, aí você bota a rede que você quer mandar, e se você quiser mandar de outra forma, você pode botar aqui via Pix, tá? Daí tem vários tutoriais na internet, eu não vou focar na parte que você aprende em qualquer lugar. Eu vou te mostrar o que ninguém te mostra. Nesse caso aqui, essa é a corretora. E por que você manda dinheiro em USDT? Essa é uma dinâmica importante de entender. Quando você manda dinheiro para a corretora, você só vai operar e transacionar em criptomoedas. E no caso da OKEx, você manda o dinheiro e ele já cai em USDT. O que é USDT? É US dólar, ou seja, United States Dollar, o dólar americano, com uma moeda que é uma stablecoin, uma moeda totalmente lastreada em dólar, que é de fato uma moeda de 1 para 1. É como se fosse o dólar, só que das criptomoedas, que ele pertence a uma empresa chamada Tether, por isso o nome é dólar Tether. E daí você consegue operar com o próprio dólar Tether, beleza? E daí, abrindo o seu aplicativo, você vai mudar para o modo Pro, que é o modo que te permite operar futuros, tá? Então, nesse caso, essa aqui é uma conta recente, que eu abri há pouco tempo na corretora, e eu venho aqui negociar e já vem para futuros, tá? Você sempre vai procurar a aba de perpétuo, tá? Que é a aba que a gente opera, futuros perpétuos, porque se você for operar futuro, geralmente tem data de vencimento. Então, vamos supor que eu quero operar Bitcoin. E eu acredito que o Bitcoin vai subir, tá? De novo, isso aqui não é uma análise, tá? Estou só te mostrando e te explicando de forma muito superficial como funciona. Você só vai fazer esse tipo de operação quando o gráfico estiver, de fato, recomendando você fazer alguma entrada e, de fato, fazer sentido você entrar. No caso, aqui na corretora, você vai ver o gráfico, você pode tirar o gráfico caso queira, e esse é o hub de negociação. Aqui você vai ter o tipo de ordem que você quiser mandar, você vai ter o stop, vai ter o alvo, e eu já vou te explicar toda essa dinâmica. Mas nesse caso aqui, digamos que eu acho que o Bitcoin vai subir, eu venho aqui, boto uma ordem a mercado, a alavancagem eu posso escolher, no caso, vamos dizer que eu quero botar 75 vezes, que é uma alavancagem absurdamente alta, tá? Eu venho aqui, escolho quanto do meu capital eu quero colocar, no caso, eu botei aqui de disponível $400 só. E aqui, por exemplo, se eu quiser botar tudo, eu venho 100. Se eu quiser botar, sei lá, 15% do meu capital, eu venho aqui. E aqui embaixo, no custo, você já vai ver o quanto você pode colocar, de fato, na operação, quanto isso vai representar. Digamos assim, ó, aqui nessa região de custo, tá? E é isso que você tem que focar. Vamos dizer que eu quero comprar o Bitcoin. Eu venho aqui em comprar. A ordem criada, a ordem enviada. E aqui você vai acompanhar o seu lucro ou o seu prejuízo conforme a operação for andando. Se eu quiser, por exemplo, botar um stop e um alvo, eu venho aqui em toda posição, eu boto um gatilho de alvo em, digamos, 27.709, ou seja, $10 de lucro. E o meu stop, digamos que eu quero botar o stop em 27.616, tá? Vai ser operação com uma simetria negativa. Vou botar o stop em 27.652, para vocês entenderem. Pronto. Digamos que é assim, tá? Isso aqui não é uma operação de fato, é só um exemplo. Pronto. Esse aqui é meu stop, esse aqui é o meu alvo. A operação vai ser automaticamente fechada caso atinja qualquer uma dessas regiões. O meu stop é o prejuízo máximo que eu aceito tomar nessa operação. E o meu alvo é o lucro máximo que eu vou ter nessa operação. Ou seja, você entende o gerenciamento de risco também por conta dessas métricas. E caso você queira fechar, você vem aqui, fechar tudo e pronto, operação encerrada. Eu fiz aqui R$30 ao vivo com vocês. Não é um dinheiro, porra, eu tô operando sério. Foi só para vocês entenderem. E daí, agora eu vou explicar a parte prática, para vocês entenderem como funciona e o que de fato interessa na hora de você analisar os gráficos, do que você deve procurar na hora de abrir os gráficos e de fato tomar uma decisão no mercado. E de fato te explicar como você pode ganhar um salário mínimo por dia nesse mercado. Então, eu te vejo no gráfico. Para fazer essa análise, você vai precisar de uma plataforma chamada TradingView, que se escreve da seguinte maneira, tá? TradingView. E ele é gratuito, ou seja, se você está assistindo esse vídeo, você pode simplesmente abrir essa plataforma e operar. Eu não tenho nenhuma parceria. Se eu tivesse achado o TradingView uma merda, eu ia falar mal do TradingView, assim como corretora. Se eu achar uma corretora ruim, eu não vou recomendar. Eu recomendo a OKEx, porque é a que eu uso e nunca me deu dor de cabeça, beleza? Então, o TradingView é a plataforma que eu uso para analisar o gráfico. Caso você queira procurar, é só você vir aqui no Google e pesquisar TradingView. Você pesquisando TradingView, vai aparecer aqui na primeira aba, beleza? Vindo na hora dos gráficos, você vai digitar o Bitcoin, BTC USDT, tá? É o USDT, como eu já expliquei para você, a gente opera o Bitcoin pareado em dólar Tether. É esse gráfico que vai importar para operar futuros, tá? E aqui você vai se deparar com vários time frames, várias demarcações,
E o meu, inclusive, já está com algumas análises. Mas eu vou fazer isso aqui, uma análise que eu chamaria de análise pelada, para vocês entenderem na prática como funciona. Então, eu peguei o Bitcoin da OKX aqui, né, que é o Bitcoin cotado na OKX, para vocês entenderem qual que é uma visão de mercado simples e prática que você pode ter. O Bitcoin, eu gosto de começar sempre as análises entendendo como a gente une o tempo com o gráfico. No caso, o ano começou em janeiro, né? Todo mundo sabe que o ano começa em janeiro, mas desde que o ano começou, o Bitcoin vem numa tendência de alta muito forte. E ele quebrou uma estrutura, dando sim uma mudança de característica para o mercado, subindo, mudando a característica de baixa para alta. Então, o mercado que tinha despencado ano passado subiu forte esse ano. E é por isso que eu digo, não faz sentido você ser holder. Porque o cara que é holder e comprou lá em 2021, ele está há anos vendo o dinheiro dele derretendo. O cara tem menos 58% de rentabilidade. E é por isso que eu te digo, opere, ganhe na alta e na baixa para o seu bem. Porque dinheiro vale muito, vale seu suor, vale o seu trabalho. E não faz sentido você jogá-lo no lixo simplesmente por um viés, por uma emoção. E todos esses holders geralmente são emocionados. Ou o cara é anarcocapitalista, ele acha que o Bitcoin vai mudar o mundo. Não importa se o Bitcoin vai mudar o mundo ou não. O que importa é você ter dinheiro. E você só vai ganhar dinheiro, de fato, se você tem uma estratégia segura, que te permite perder pequeno e ganhar grande. E não um mero achismo de mercado, que é o que muitos deles acabam tendo. Beleza? A partir dessa quebra de estrutura, o preço veio retocar 2 vezes no que eu chamo de Fair Value Gap. O que é um Fair Value Gap? É um gap de valor justo. O que seria isso, Vini? O gap do valor justo é quando o preço quebra uma movimentação muito forte e você percebe que aqui no meio o candle não foi totalmente preenchido. Como assim? A movimentação foi tão forte que o preço subiu de forma fulminante. E o que eu chamo de Fair Value Gap é justamente por ser um gap do valor justo. Você percebe que o preço não conseguiu capturar todas as ordens remanescentes nessa região. Então é natural que ele venha aqui buscar de novo para fazer um reteste. E foi isso que aconteceu. O Bitcoin fez aqui um reteste para poder dar continuidade à movimentação de alta. Porém, entretanto, todavia, a gente percebe que há outro Fair Value Gap aqui, uma continuação de baixa. Então é provável sim que a gente veja o Bitcoin fazendo uma movimentação de mais queda em breve. É provável que a gente veja uma movimentação mais ou menos assim. E como que a gente deve proceder a partir dessa análise? A gente vai diminuir os tempos gráficos e procurar oportunidades em time frames menores. Como assim, Vini? Isso aqui é o tempo gráfico semanal. Cada uma dessas velas corresponde a uma semana no gráfico. E o que eu vou te mostrar nos time frames menores é como você pode criar uma coincidência, né? Você pode usar a confluência de todos os time frames ao seu favor. Se a gente vê no diário, a gente percebe que o preço tocou no Fair Value Gap e rejeitou. É óbvio, o tempo gráfico diário nem fechou ainda, mas isso para mim já demonstra uma certa rejeição e deixa mais claro ainda que a iniciativa do preço é de cair. Então, a gente tem sim uma oportunidade muito interessante de venda sendo formada nos próximos dias. E o que eu vou procurar, junto com os meus alunos, é uma quebra de estrutura com força que traga para a gente essa oportunidade. Mas deixa eu exemplificar aqui para vocês entenderem uma oportunidade que aconteceu nos últimos tempos, inclusive eu quase capturei. Ora, o Bitcoin estava trabalhando nessa região de topo. Como você sabe que é região de topo? Você percebe que era um topo do passado, o preço ficou trabalhando acima dessa região, ou seja, manipulando as máximas, e logo depois ele veio aqui e fez uma quebra de estrutura, tá? Por que quebra de estrutura? Você percebe que o preço quebra o fundo, ele muda a característica do mercado de alta para baixa. Isso é o que a gente chama de quebra de estrutura. Eu vou botar isso aqui, inclusive, até tracejado para você entender. É uma quebra de estrutura. E quando acontece uma quebra de estrutura, você tem que procurar por um reteste, por uma possibilidade de pegar um movimento. Geralmente, os traders de varejo, que é o que eu chamo, o trader que opera um setupzinho comum e tudo mais, ele sempre vai tender a comprar, a vender o mercado quando quebra para baixo e comprar quando quebra para cima. E o perigo é que você sempre vai ser manipulado. Nesse caso aqui, o cara que comprou o mercado para cima, ele tomou um stop desnecessário. E aqui a mesma coisa aconteceu. Você percebe? O preço rompeu, o cara entrou vendido, vamos dizer que ele botou um stop, sei lá, aqui acima desse último topo e o alvo lá embaixo. O que aconteceu? Ele foi estopado, porque o preço manipulou topos. E é por isso que quando o preço muda uma característica, o que a gente tem que fazer não é correr atrás do preço, e sim esperar o preço voltar. É como se você estivesse pegando uma comida muito quente. Digamos que você chegou num restaurante, você está morrendo de fome, andou 10 quilômetros e você quer comer uma batata frita gostosa. Se a batata frita chega na tua mesa pelando e você pega e come, provavelmente você vai queimar a língua. E é isso que os traders fazem. Eles acabam pegando o preço, rompendo, só por causa da ganância, da vontade de ganhar dinheiro a qualquer custo, e acabam queimando a língua, porque o mercado sempre vai manipular e induzir o varejo a fazer besteira. No caso, você esperaria um retoque nesse bloco vendedor, tá? Esse aqui é um bloco de ordens de vendedor, e aí você pegaria e manipularia o mercado, né? Você pegaria a manipulação no mercado
até lá embaixo. Nesse caso aqui, pegando uma venda nesse order block, você poderia botar o alvo nesse último fundo, um trade de 13 para 1. O que isso significa, Vini? Um trade de 13 para 1 significa que você tem uma chance de ganhar 13 vezes maior do que de perder. Não necessariamente chance, né? Mas se você tem uma simetria de 13 para 1, significa que o seu lucro potencial é 13 vezes maior do que o seu prejuízo. O que isso significa na prática? Você vai entendendo que você não precisa acertar sempre, porque você precisa errar 13 vezes para que um acerto seja pago. Então, os seus lucros sempre tendem a ser maiores do que os seus prejuízos, porque você perde pequeno e ganha grande. É claro que a simetria média que eu geralmente pego nas operações nem é de 13 para 1, é de 4 para 1 geralmente, mas isso já é uma simetria avassaladoramente boa, tá? Porque você vai sempre estar com a probabilidade ao seu favor. É óbvio que você vai ter que acertar, mas você tem uma margem de erro, uma possibilidade de errar muito mais do que acertar. E é por isso que você tem que usar essa estratégia e não ficar operando com indicador e lotando o gráfico de sujeira que não te ajuda para nada. E diferente do que esses traders te ensinam, eu estou aqui para te mostrar como de fato você pode viver de mercado e fazer dele uma fonte de renda. E como você percebe, essas análises gráficas, elas servem para qualquer mercado. E aqui no canal eu ensino inclusive mais sobre isso. Eu ensino a operar Forex, B3, se você quiser operar commodity, você consegue, o mercado americano, que é maravilhoso de operar, o mercado cripto, que é uma das melhores oportunidades justamente por ter tanta volatilidade. Tudo isso você consegue operar a partir dos gráficos. E aqui no canal eu mostro sobre isso. Só que eu tenho um convite para você que assistiu o vídeo até o final. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo até o fim, Vini, para eu saber quem de fato se comprometeu. E além disso, eu quero te convidar para a imersão Trader Multimercado. Não é pago nem nada do tipo, mas é uma imersão onde eu vou selecionar a dedo 100 pessoas para formar como traders profissionais. E essas pessoas vão, até o final desse ano, estar operando no mercado e lucrando junto comigo. Dentro da imersão, eu vou te entregar os pilares da minha estratégia e te mostrar como eu faço para ganhar dinheiro em todos os mercados, como eu escolho qual mercado eu vou operar no dia, qual mercado de fato tem mais oportunidades e como você pode juntar tudo isso numa estratégia verdadeiramente lucrativa. Se você quiser participar, é só clicar no primeiro link da descrição. Se você gostou do vídeo, eu te convido novamente a se inscrever no canal, deixar um like e deixar aqui nos comentários até o fim, Vini. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Fui!